Obrigada por te juntares a nós neste episódio de Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Anteriormente, em Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Sem termos recebido qualquer aviso prévio, nós, os procuradores envolvidos no caso em tribunal e os membros da força de intervenção que diariamente investigam os homicídios de Gilgo Beach, assistimos à conferência de imprensa de hoje sem saber qual seria o seu conteúdo. Continuamos a investigar o caso pelo processo do grande júri e não através de conferências de imprensa. Nenhum advogado privado é ou alguma vez foi membro ou agente da força de intervenção. Qualquer cidadão que acredite ter provas relevantes relacionadas com a investigação de Gilgo Beach deve reportá-las às agências de investigação que compõem a força de intervenção. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Este episódio é continuação do anterior. Por isso, se apenas nos estás a ouvir agora, vai até o nosso podcast e seleciona o episódio 1 para não perderes pitada deste caso. Rex foi detido. Mantém-se em prisão preventiva desde 14 de julho de 2023. Inicialmente, teria de responder pela suspeita da prática de 3 crimes de homicídio qualificado referente a 3 das 4 vítimas encontradas na praia de Gilgo, junto à via rodoviária oceânica em dezembro de 2010. Melissa, Megan e Amber. Mais tarde, em janeiro de 2024, juntar-se-ia uma nova vítima, Maureen, a 4ª vítima de Gilgo. O mistério adensa-se quando não uma, mas 2 mortes entram diretamente para o rol de crimes associados ao arguido. Será que a acusação está preparada para provar inequivocamente e sem qualquer dúvida razoável que todos estes crimes foram cometidos pelo arquiteto? Estão preparados para perceber as reais implicações por trás deste novo acontecimento? Já lá vamos. Antes de tudo, quero dizer-vos, queridos formulistas, que já nos podem enviar uma mensagem e eu estou ansiosa por ler tudo o que têm para dizer. É extremamente fácil. Basta carregar na ligação, enviar mensagem, ou seja, em Send us a text message, nas notas do podcast. E por que não fazê-lo agora e dizer-nos o que, na tua opinião, significa a adição de mais 2 acusações ao já extenso currículo de Rex? Não custa nada. Ficamos à espera da tua participação na resolução desta intrincada trama criminal. Dito isto, voltamos ao que nos traz hoje por cá. Novas acusações. De forma muito rápida, vou fazer um pequeno enquadramento não exaustivo para ser mais fácil compreendermos como chegamos até aqui e porque é que estas novas acusações são absolutamente fulcrais no desenvolvimento do caso. Acompanhem-me, serei tão breve quanto possível. Em 2010, as autoridades andam à procura de Shannon Gilbert, a acompanhante que tinha desaparecido em maio desse ano durante um atendimento a um cliente num condomínio fechado em Oak Beach para nunca mais dar notícias. Na sequência da busca por Shannon, o campisteiro da polícia de Suffolk, Blue, acaba por encontrar um corpo esqueletizado que, contra todas as expectativas, não era de Shannon. Depois desta descoberta, o perímetro de buscas é alargado e em apenas 3 dias encontram mais 3 cadáveres camuflados na densa e impenetrável vegetação. Quando as 4 vítimas de Gilgo foram descobertas, tudo levava a crer que estas 4 mortes estavam relacionadas, não só devido à proximidade onde os cadáveres foram encontrados, mas também pelas semelhanças que apresentavam no que diz respeito à forma como tinham sido depositadas e a outros pormenores que indicavam uma forte probabilidade de terem sido vítimas da mesma pessoa.
Durante aquele inverno, muito devido às adversas condições meteorológicas que se faziam sentir, buscas mais extensivas foram temporariamente canceladas. Isto porque muita da orla marítima de Long Island se torna num verdadeiro pântano durante estas estações mais complicadas. E se, devido à vegetação densa, já era extremamente difícil avançar no terreno, num solo pantanoso é praticamente impossível. Isso, e provavelmente também o medo de assustar a população caso fossem encontrados mais corpos, fez com que a procura fosse temporariamente suspensa. A meteorologia permite que as buscas sejam retomadas em março do ano seguinte. Entre março e abril são encontradas mais 6 vítimas. Uma era um homem de origem asiática vestido de mulher. Uma outra era uma menina pequena com menos de 4 anos. Foram também encontrados os restos mortais parciais da mãe da menina pequena e de mais 3 mulheres. Estas últimas 4 vítimas tinham sido desmembradas e os seus outros restos mortais parciais haviam já sido encontrados em zonas arborizadas de Long Island entre 1996 e 2003, logo muito tempo antes. Todas estas descobertas aterrorizam os habitantes da península de Long Island, que durante muito tempo esperaram por uma detenção, que só viria a acontecer mais de uma década depois, com a prisão de Rex Heuermann. Naquela altura, a polícia parecia ter poucos dados por onde começar a analisar o caso e, como tal, são avançadas várias hipóteses que sofrem alterações com o tempo. Inicialmente, as autoridades consideram que todas as mortes estariam associadas ao mesmo serial killer. Posteriormente, esta hipótese seria descartada e as forças policiais ventilavam agora a forte possibilidade de se tratar de pelo menos 2 ou mesmo 3 assassinos distintos, que tinham escolhido cerca de 10 km da costa do Long Island para descartar as suas vítimas. E porquê? Porque na altura acharam que estavam perante diferentes modus operandi, porque algumas das vítimas tinham sido desmembradas e porque o homem asiático e a menina pequena não se inseriam propriamente no perfil das restantes vítimas. Se já ouviram os últimos episódios da Fórmula do Crime relacionados com Ted Bundy, já perceberam também que esta é uma análise muito simplista, já que um só assassino pode escolher vítimas distintas, pode atacar em diferentes circunstâncias e pode também alterar o seu modus operandi ao longo do tempo com o objetivo de, precisamente, despistar a investigação. Logo, não sei até que ponto este raciocínio por parte da polícia foi devidamente ponderado. Infelizmente, não estamos na posse de todas as informações para podermos fazer uma apreciação mais profunda no que se refere ao porquê de terem feito também a Assunção. Uma coisa parece ser clara: as 4 vítimas de Gilgo foram vítimas do mesmo assassino. As restantes não se sabia. Tenho consciência de que já tínhamos falado de todas estas descobertas em pormenor nos episódios e não pretendo repetir-me. No entanto, com tantas vítimas, por vezes torna-se complicado memorizar cada uma delas e com o tempo convém recordar algumas descobertas que se revestem de especial interesse. Aqui e agora é o caso. Conforme já tinha avançado, uma nova adenda junta mais 2 acusações de homicídio, desta vez referentes às vítimas Jessica Taylor e Sandra Castilla. O que significa que durante o julgamento Rex terá de enfrentar, no mínimo, 6 acusações de homicídio. 6. Sim, são 6. E muito embora os ouvidos mais atentos possam reconhecer o nome de Jessica Taylor por já ter sido mencionada anteriormente como uma das alegadas vítimas do assassino em série de Long Island, talvez seja estranho o surgimento do nome Sandra Castilla. Se isso aconteceu, não se assustem. Este nome e esta identidade ainda não tinham sido referidos por aqui. Nem sequer havia uma sugestão de que a morte desta mulher pudesse estar a ser associada a este assassino.
Na verdade, as autoridades suspeitavam que Sandra tivesse sido vítima de um outro homicida de Long Island, que entretanto foi julgado e condenado e se encontra a cumprir pena pela morte de duas outras mulheres, mas que nunca admitiu estar envolvido na morte de Sandra, apesar das muitas pressões a que foi sujeito por parte dos investigadores. Com mais estes dois assassinatos a serem associados a Rex, há duas conclusões fundamentais que surgem imediatamente se for culpado. A primeira é que Rex, conforme se suspeitava, não só pode ser responsável pela morte das 4 vítimas de Gilgo, como pelas mortes de todas as pessoas cujos restos mortais foram encontrados ao longo da via oceânica, apesar dos diferentes modus operandi identificados, já que foi acusado pela morte de Jessica Taylor. E a segunda é que pode ainda ter feito vítimas que nunca lhe haviam sido associadas, desta feita por ter sido acusado pela morte de Sandra Castilla. É inegável que se Rex for o terrível assassino em série que se pensa que é, teria de ter começado a matar muito antes, nos seus 20 e tais, e que a probabilidade de ter parado entre 2010 e 2024 é sinceramente muito reduzida. Se juntarmos a isso o facto de ter sido encontrado com e de a polícia ter descoberto vários telemóveis sem registro que continuaria a usar, diria até que a hipótese de não ter continuado a sua onda de crimes depois de 2010 é, obviamente, nula. Nesta altura, queria pôr-vos a par do que se está a passar ou do que se passou desde o último episódio desta série. Em janeiro, Rex ficou a saber que seria acusado do assassinato de Maureen Brainerd Barnes. Nos intervalos entre as acusações, ao contrário do que se possa pensar, os trabalhos no tribunal não ficaram parados. Têm havido sessões periódicas onde a defesa e a acusação se reúnem na presença de um juiz e onde o Ministério Público disponibiliza o que descobriu na investigação e como conseguiu chegar a determinadas provas para poder, com relativa segurança, acusar Rex dos vários crimes. De cada vez que são adicionados novos delitos, esta explicação e apresentação de provas, que é feita de forma faseada e coerente, tem de ser efetuada para as novas acusações que vão surgindo. Todo este processo é moroso e tem de ser efetuado sem falhas, sob pena de a defesa poder ter trunfos para alegar que a investigação teve falhas ou que não estava na posse de todas as informações para poder construir uma defesa sólida. Basta um minúsculo erro para afetar tudo o que se segue. Tendo em conta o número de dispositivos digitais que foram encontrados e apreendidos nos mandados de busca efetuados, também é fácil de entender que a análise aos mesmos é morosa e tem de ser realizada por peritos especializados que sabem exatamente o que estão a fazer. A investigação não pode ser comprometida, tudo tem de ser feito conforme os requisitos da lei e ignorar qualquer rastro ou sinal eletrónico pode significar a diferença entre a condenação ou a não condenação do réu. Depois da acusação referente à morte de Maureen, surgiram notícias na comunicação social americana em abril que davam conta que as autoridades estavam a fazer buscas numa área francamente arborizada em Manorville e que esta se estendeu por vários dias. Pouco depois, em maio, todos somos tomados de surpresa ao perceber que a casa onde Rex Heuermann vivia com a família, em Massapequa, estava a ser novamente escrutinada e tinha sido alvo de um novo mandado de busca. O procurador-geral Ray Tierney terá inclusivamente dito acerca deste facto. As investigações evoluem. Vão chegando novas informações. À medida que surgem, é necessário tomar novos passos e é isso que estamos a fazer. Como procuradores, comunicamos através das acusações. Nesse momento, e se isso chegar a acontecer, falaremos. Até lá não vamos dizer nada, exceto que as buscas fazem parte de uma investigação
em curso. Recordo que a casa tinha sido já alvo de 12 dias de busca por parte das autoridades imediatamente depois de Rex ter sido detido. Estavam lá novamente e ninguém conseguia perceber porquê. Será que entre os muitos dispositivos eletrónicos, itens apreendidos e analisados, tinham encontrado alguma pista valiosa que teriam de seguir? Ninguém podia saber com certeza. Mas todas estas movimentações faziam crer, mesmo aos olhos mais desatentos, que algo estava prestes a acontecer. As equipas de reportagem acamparam literalmente à porta daquela pequena casa decrépita em Massapequa Park. Mais uma vez, a casa mais degradada do cuidado do bairro atraía todas as atenções. Tal como previsto, menos de um mês depois, a 6 de junho de 2024, surge a nova adenda à acusação, demonstrando efetivamente que as investigações não se ficariam pelas 4 vítimas de Gilgo. O procurador de Suffolk estava a cumprir com o que tinha prometido. Desta feita, as revelações contêm informações realmente chocantes, que nos vão deixar levantar a ponta do véu e espreitar para a verdadeira essência do alegado assassino. Bem sei que no início de cada episódio surge um aviso de que o conteúdo pode ser considerado chocante para pessoas mais sensíveis, mas neste caso sinto-me obrigada a reforçá-lo. Mais uma vez, no novo documento de pedido de fiança, ficamos a saber não só os passos da investigação, mas também como e porquê é que a polícia chegou às conclusões que lhe permitiram acusar o Rex. E estas descobertas podem ser particularmente macabras. Começamos então por perceber como a investigação à morte de Jessica Taylor se iniciou. A 26 de julho de 2003, uma pessoa que passeava o cão em Elsey Manor Road, em Manorville, uma localidade que fica a mais de 70 km a noroeste da praia de Gilgo, encontrou o que suspeitava ser restos humanos e liga imediatamente para a linha de emergência 911 a comunicar o facto. A polícia desloca-se rapidamente ao local e verifica que se tratam de restos humanos femininos. O corpo estava deitado de costas e tinha as pernas dobradas por baixo do tronco. Tinha sido decapitado e os braços tinham sido cortados ou separados por baixo do cotovelo. No tronco que ali jazia, destacava-se uma tatuagem que a vítima tinha e que o assassino tinha tentado a todo o custo danificar para, ao que tudo indica, dificultar a identificação. Tinha sido como que cortada, diria até fatiada, de forma a que fosse impossível reconhecer o desenho que ali estava sobre a pele. Decapitando a vítima, obliterando a tatuagem, cortando as partes dos braços que seguravam as mãos e os dedos que continham uma das formas de identificação mais fiáveis conhecidas, as impressões digitais, o assassino tentava impedir que a identidade desta mulher fosse imediatamente conhecida. Sem cabeça, sem braços e mãos, era uma tarefa extremamente complicada. A investigação deu os primeiros passos com buscas pela área. Questionaram muitas pessoas e conseguiram chegar à fala com testemunhas que, a 25 de julho, isto é, no dia anterior à descoberta do corpo, tinham visto uma pick-up Chevrolet de cor escura, estacionada de traseira naquele exato local às 22 horas e 30 minutos da noite. Logo, esta observação foi feita aproximadamente 13 horas antes da chamada para o 911 e a polícia fica em alerta para o facto de a pick-up poder estar diretamente relacionada com a morte. O tempo vai passando e o caso, infelizmente, fica estagnado. Ninguém sabe quem pode ter cometido o homicídio. Anos mais tarde, cerca de 8 para ser mais precisa,
As partes do corpo que estavam em falta em Manorville foram encontradas quando as autoridades retomaram as buscas por outras eventuais vítimas nas proximidades de Gilgo, em março de 2011. Os restos mortais parciais estavam depositados no mesmo lado da via rodoviária oceânica onde as 4 vítimas de Gilgo, meses antes, tinham sido encontradas. Todas estavam depositadas a menos de 15 metros da berma e os restos mortais parciais estavam a menos de 1,5 quilómetros das 4 vítimas de Gilgo. Jessica Taylor tinha sido vista pela última vez no dia 19 de julho de 2003. Relembro que os primeiros restos mortais foram encontrados a 26 de julho. A vítima deu notícias pela última vez às 20 horas e 41 minutos de dia 21 de julho de 2003, 5 dias antes, quando usou o telefone para falar com a mãe. No decorrer da chamada, que durou cerca de 7 minutos, Jéssica diz à mãe que a vai visitar no dia 25 de julho, que era o dia de aniversário da progenitora. Menos de 2 horas depois, faz uma última chamada que dura aproximadamente 2 minutos. A partir daí, não são atendidas ou realizadas quaisquer chamadas do seu telemóvel. O dia do aniversário da mãe de Jéssica chega e ela estranha a ausência da filha. Não só não a tinha ido visitar conforme planeado, como também não tinha dado notícias nem atendido as suas chamadas. Tendo em conta o panorama nada animador, uma mãe extremamente preocupada procura as autoridades e avisa-as do desaparecimento. Mas onde é que Rex Heuermann entra nesta história? Nesta altura, em julho de 2003, sabe-se que Rex, o arguido, trabalhava na vizinhança do local onde Jessica costumava captar os seus clientes. Há registros que comprovam que o Rex estava de facto naquela zona de Manhattan, em Nova York, no dia 21 de julho, o último dia em que a jovem de 20 anos estabelece as últimas comunicações. Adicionalmente, sabe-se também que Rex comprou uma pick-up Chevrolet de cor verde escura em março de 2002. O que quer dizer que na altura do desaparecimento, o arguido possuía um veículo que em tudo correspondia ao avistado no local, portanto em Manorville, onde o cadáver viria a ser encontrado apenas 13 horas depois. Para cimentar ainda mais as suspeitas que recaíam sobre o arquiteto, foi possível averiguar que 2 dias depois da descoberta do corpo mutilado, Rex Heuermann acedeu aos seguintes artigos na internet. Polícia procura ajuda na identificação do corpo encontrado em Manorville. Pesquisa essa, cujo registro foi mais tarde apagado. No dia seguinte, Rex dá início a uma busca internautica onde procura uma nova pick-up Chevrolet Avalanche, de cor azul real metalizado. Apesar de a sua pick-up de modelo e marca exatamente igual, mas de cor diferente, ter sido comprada apenas há 1 ano. E também este registro é apagado do histórico. É de notar que a cor azul real do veículo que Rex procurou era um azul bastante forte, que diferia visivelmente da caracterização feita pela testemunha que tinha visto um veículo de cor escura. No que se refere aos restos mortais de Jessica Taylor, para além do óbvio, durante a autópsia em 2003, foi possível perceber que os mamilos da vítima tinham sido mutilados e havia a suspeita de que essa mutilação ter-se-ia dado após a morte. Tal como já tinha acontecido com as 4 vítimas de Gilgo, foi também recuperado um cabelo masculino que estava por baixo da vítima. Na altura, em 2003, as técnicas disponíveis permitiram apenas determinar que o cabelo pertencia a um homem caucasiano. Já em agosto de 2023, depois da prisão e detenção do arquiteto, os cabelos foram analisados novamente.
Os resultados, tanto no que diz respeito ao ADN mitocondrial como ao ADN nuclear, não deixaram margem para dúvida e permitiram averiguar e estabelecer uma correspondência com um grau de certeza muito grande que este cabelo pertencia ao arguido Rex Heuermann. O que quer dizer que não só foram reunidas uma série de circunstâncias que, em tudo, pareciam demonstrar que Heuermann tinha estado em locais que o punham diretamente no centro das suspeitas, mas havia agora provas físicas que o associavam diretamente à morte de Jessica. Mais, em conformidade com o que já havia sido averiguado no caso das 4 vítimas de Gilgo, também aqui a força de investigação conseguiu determinar que a família de Heuermann se encontrava fora do estado a quando do ocorrido. A carta de fiança desenvolve este achado e explica até onde os investigadores foram para chegar a esta conclusão. Não vos quero maçar com determinados detalhes, mas é por demais evidente que realmente Heuermann estava só em Massapequa. Não tinha a família por perto, o que lhe providenciava todo o tempo do mundo e oportunidade para preparar, executar e ocultar o crime sem levantar qualquer suspeita por parte das pessoas que lhe eram mais próximas. Se bem se recordam, todos estes procedimentos e descobertas assemelham-se em muito aos que já tinham sido descritos nos outros casos. No fundo, a forma de investigar seguiu a mesma linha. As investigações podem eventualmente até ter diferido aqui ou ali, mas revelaram-se sempre muito idênticas. Já no que toca a Sandra Castilla, sabemos que tinha 28 anos quando faleceu. Foi encontrada e estão preparados a 20 de novembro de 1993. 1993. O corpo foi encontrado por 2 caçadores numa zona arborizada no condado de Suffolk, em Southampton, mais de 100 km a noroeste de Gilgo Beach e a cerca de 20 km de Manorville, onde 10 anos mais tarde viria a ser encontrado o tronco de Jessica Taylor. Sandra estava deitada de costas, tinha os braços esticados sobre a cabeça e as pernas nuas afastadas. A t-shirt que usava tinha sido puxada para cima e os seios estavam expostos. Exibia múltiplas feridas realizadas por objetos cortantes na face, no tronco, no peito, na coxa esquerda e na zona vaginal. Durante o exame ao corpo, foram mais uma vez encontrados cabelos. Desta vez 3, 2 de mulher e 1 de homem. Em 2014, mais de 20 anos depois de ter sido encontrada, fizeram-se testes de ADN a cada um destes cabelos. Na altura, como já tinha dito, suspeitava-se que o assassino pudesse ser uma outra pessoa, John Bitroff. Como tal, procedeu-se à genética para fazer uma comparação entre o cabelo e o suspeito. Foi verificado que não havia correspondência entre os cabelos encontrados em Sandra e John Bitroff, deitando por terra as investigações e as expectativas de resolução do crime. Com a emergência de Rex Heuermann como provável responsável pelos crimes de Gilgo, novos testes de ADN foram realizados e em fevereiro de 2024 foi possível estabelecer com um grau de certeza enorme que o cabelo de homem encontrado era na verdade de Rex. Posto isto, faltava descobrir a quem pertenciam os 2 cabelos femininos encontrados junto ao corpo de Sandra. Novamente, a genética deu uma ajudinha. Os outros 2 cabelos encontrados pertenciam a uma mulher que tinha vivido com o arguido durante algum tempo. E caso as vossas cabecinhas formulistas estejam a congeminar uma possível teoria, convém informar-vos desde já do seguinte: esta mulher, que não foi identificada no documento, não é Asa Elrop, a atual ou ainda mulher de Rex. De outra forma, penso que teria sido identificada, como já aconteceu no passado em documentos de igual caráter,
e recordo que os dois, Rex e Asa, só se casaram em 96. Imediatamente eu lembrei-me de que poder-se-ia tratar de Elizabeth Ryan, de quem pouco se sabe e com quem Rex casou em 1990, ou até de uma outra mulher. Isto porque apenas consegui perceber que o primeiro casamento de Rex foi sol de boca dura, mas não me foi possível chegar à data exata em que os dois se separaram. Contudo, através de entrevistas realizadas, os detetives conseguiram chegar à conclusão de que a misteriosa mulher teria vivido com Rex na casa de Massapequa entre 1991 e setembro de 1993. O que quer dizer que saiu da casa quase 2 meses antes de Sandra Castilla ter aparecido morta. O documento revela ainda que a própria mãe de Heuermann, Dolores, tinha deixado de residir na casa de Massapequa antes mesmo de a mulher misteriosa ter também ela saído. Logo, nenhuma das duas estava a residir na moradia quando se deu o homicídio de Sandra. Não se sabe muito sobre a vítima. Consegui apenas apurar que tinha 28 anos quando foi brutalmente assassinada e que era originária de Trinidad e Tobago. Encontrava-se a viver em Nova Iorque antes de ter desaparecido. Infelizmente não há muitos pormenores acerca das circunstâncias do seu desaparecimento, que parece ter sido, até prova em contrário, em tudo muito semelhante aos das restantes. Contudo, eu pergunto-me se o facto de ter uma proveniência estrangeira não terá sido determinante para o assassino a ter escolhido como vítima, uma vez que poderia significar que demoraria provavelmente mais tempo a ser dada como desaparecida e que, tal como é notório na atualidade, as circunstâncias do seu desaparecimento permaneceriam nos segredos dos deuses. Se na altura do desaparecimento de Sandra, Rex residia realmente sozinho, também neste caso, tal como nos outros, tinha tido todo o tempo e a oportunidade do mundo para planear, executar e esconder o seu crime. Portanto, até aqui há 3 factos extremamente importantes e dignos de ressalva que não podemos, em hipótese alguma, ignorar. Rex não só pode ter assassinado as 4 vítimas de Gilgo, como é para já apontado como responsável pela morte de uma das outras vítimas encontradas ao longo do trecho de 10 km da orla oceânica de Long Island. Logo, Rex pode na verdade ser efetivamente o tão temido assassino em série de Long Island e todas essas mortes podem mesmo ser obra de um só psicopata assassino, contrariando o que foi considerado durante mais de uma década. Esta é uma indicação muitíssimo importante de que Rex Heuermann evoluiu e não descartou as suas vítimas sempre da mesma maneira. Umas foram encontradas desmembradas e mutiladas, outras envolvidas em sarapilheira com padrão camuflado. Será que, com o passar dos anos e ao ver que nenhum dos corpos que tinha deixado nos terrenos pantanosos das praias à volta de Gilgo tinha sido encontrado, decidiu não ter de se dar ao trabalho de esconder a identidade destas pobres mulheres, uma vez que poderiam até nunca chegar a ser encontradas, ou que, quando fossem, já seria tarde demais para uma identificação. Adicionalmente, quero recordar os meus caros formulistas de alguns pontos que podem ser muitíssimo relevantes. Jessica Taylor não foi a única mulher cujos restos mortais foram encontrados em Manorville e na vizinhança da via rodoviária oceânica. Também Valerie Mack, uma outra acompanhante vista pela última vez no verão de 2000, foi encontrada em Manorville em novembro do mesmo ano. Também ela tinha sido desmembrada. O resto do seu corpo foi encontrado junto à mesma via oceânica onde a cabeça e as mãos de Jessica haviam sido encontradas menos de uma semana antes e junto ao corpo do homem asiático e da menina pequena que mais tarde se descobriu ser a filha de Peaches.
Portanto, há aqui todo um fio condutor inegável. E por isso Rex parece estar ligado a todas as outras mortes. Quando questionado, o próprio procurador Ray Tierney afirmou que, sem dúvida, Rex era considerado o principal suspeito em relação à morte de Valerie Mack. Se o é em relação a Valerie, com toda a certeza que o será em relação a todas as outras vítimas encontradas naquele trecho de costa. Mas é necessário conseguir prová-lo, obviamente. Depois temos ainda a hipótese de que Rex pode ter começado a matar muito antes. O assassinato de Sandra Castilla remonta a 1993, quando Rex estaria a entrar na década dos 30. Pergunto-me se terá sido essa a sua primeira morte, o que acho sinceramente improvável, mas não impossível, atenção. Vale a pena pensarmos também se terá parado em 2010, depois de os primeiros corpos terem sido descobertos. Afinal, o seu esconderijo era agora conhecido. Terá parado ou simplesmente escolheu um outro local para abandonar os corpos? Tendo em conta que o Rex continuou a usar telemóveis sem registro e a contactar acompanhantes, acho esta última hipótese bem mais credível. Se assim foi, quem terão sido as vítimas que se seguiram? Onde estarão os seus restos mortais? Terão já sido encontrados, identificados ou aguardarão ainda que alguém os descubra? Quero saber o que pensas sobre isto. Manda-nos uma mensagem, basta carregar na ligação que está no início das notas do podcast. Valorizamos a tua opinião. A pergunta que se impõe é: quantas pessoas poderão ter padecido às mãos deste gigante? É que nem sequer estamos a falar apenas da hipótese de ter feito vítimas somente em Long Island ou no estado de Nova York. Quando o nome do arguido foi pela primeira vez associado aos homicídios de Gilgo Beach, imediatamente várias forças policiais de outros estados começaram a olhar para os desaparecimentos e para as mortes que estavam por resolver, de forma a verificar se podiam estabelecer alguma conexão com o que se sabe de Rex. A atenção foi, no entanto, redobrada no estado de Nevada, onde Rex mantinha há muitos anos um timeshare, em Las Vegas e na Carolina do Sul, onde tinha adquirido um par de terrenos com vedações altas que impediam não só o acesso à propriedade, como a visão do que quer que se passasse no seu interior. E cujo portão tinha no mínimo 2 placas que infelizmente não fazem antever boas notícias e que dizem não entre, proibida a entrada e sem mandado não se entra. Por isso fica bem claro que Rex tentava a todo o custo impedir que algum curioso fosse meter o nariz onde não era chamado. Todos estes achados são profundamente reveladores e deixam a descoberto a natureza perversa do indivíduo. Mas ainda pouco se sabia sobre a pessoa em si. Os seus motivos, o que pensava, se matava por impulso ou se planeava pormenorizadamente cada passo que tomava. A grande mudança acontece com a descoberta de um único documento escondido, perdido, que depois de ter sido alvo de uma tentativa de eliminação, foi recuperado numa amálgama de mais de 350 aparelhos eletrónicos apreendidos pelas autoridades. Reparem só a minúcia e o detalhe que a investigação tem de ter. Pensem bem, são mais de 350 dispositivos que devem ter uma capacidade brutal de armazenamento. E os peritos têm não só de analisar ao pormenor os conteúdos visíveis e acessíveis ao utilizador, como também tudo o que foi apagado. E é claro que já vamos tendo a noção de que, na realidade, nem tudo o que tentamos apagar se perde realmente. Bem, isto se não for apagado por alguém que perceba mesmo do assunto. O entendido arranjará certamente forma de o fazer, mas não é fácil. E vejam bem, estamos a falar de
Aparelhos que podem já ter décadas. É necessário aceder e recuperar softwares que muito provavelmente já não estão em uso e são obsoletos. Por isso, esta é uma tarefa sem dúvida hercúlea. Então vamos lá mergulhar, não só neste tão importante documento, como noutras relevantes descobertas digitais. Entre o muito conteúdo encontrado nestes aparelhos, foi encontrada uma grande coleção de pornografia que remontava desde o ano de 1994 e incluía atos de violência e tortura. As imagens a que Rex acedeu incluíam, mas não se limitavam a, mutilação dos seios, tortura vaginal, substituição sexual, ou seja, penetração com um objeto, sexualização de mulheres decapitadas, prática de bondage e chicotadas, o que, segundo a acusação, corresponde em tudo com a forma como os restos mortais de Sandra Castilla, Jessica Taylor e Valerie Mack foram descobertos. Os cadáveres destas 3 mulheres mostravam evidências de que tinham padecido de muitas destas, vamos lá chamar-lhe, situações. Adicionalmente, a análise a um disco duro apreendido pelas autoridades na cave da casa de Rex, em Massapequa Park, levou à descoberta do tal documento Word, que se encontrava num espaço não alocado. Como já vimos, quando um utilizador apaga dados, pensa que estes desaparecem em definitivo. Contudo, esta ação apenas indica ao computador que o espaço ocupado por esse conteúdo se encontra agora livre. O conteúdo apagado mantém-se num espaço não alocado ou não atribuído até que um novo ficheiro seja gravado nesse local. Os dados contidos nestes espaços podem ser recuperados através de um método de extração forense de computadores, amplamente conhecido como file carving. A análise do documento revelou não só que foi criado no local e não foi, por exemplo, descarregado da internet, como também foi recuperado de um disco rígido que, ao que tudo indica, era usado pelo próprio arguido e não por outra pessoa qualquer. O documento original parece ter sido criado no ano de 2000, quando Valerie Mack faleceu. No entanto, há uma repetição deste documento que foi criado e modificado entre 2001 e 2022. Pensa-se que este documento Word seja nada mais, nada menos que um plano metodicamente desenhado pelo arguido Rex Heuermann para levar a cabo as suas mortes com instruções, notas e especificações precisas e acutilantes. Tenho aqui à minha frente. Está diante dos meus olhos. Na verdade, trata-se de algo, à primeira vista, até bastante rudimentar. O nome ou o título atribuído é HK 2002-2004, o que imediatamente me leva a pensar que HK poderá querer dizer Heuermann Kills, as mortes de Heuermann. Em primeiro lugar, aparece uma espécie de divisão em 4 categorias, que são problemas, à esquerda, suprimentos ou materiais, a seguir, 2 letras, DS, em maiúsculas, que tudo indica corresponder a dumping site, em português local de despejo, e finalmente, à direita, em maiúsculas, está a última categoria desta secção, representada por 3 letras, TRG, que parece ser uma abreviação para a palavra target, em português, alvo ou vítima. Recapitulando, as 4 categorias são problemas, materiais, local de despejo e vítima. Por baixo de cada uma destas categorias existe um número variável de pontos que lhe correspondem. Entendem agora porque é que vamos poder ter acesso a uma parte ínfima, mas muito interessante, do que se passa na cabeça do suspeito? Estão ansiosos por saber? Então vamos começar pela primeira categoria. Problemas.
Quais serão os principais problemas sobre a perspectiva de Rex? Ora, muito bem, o arguído deixa bem vincados alguns: ADN, marcas de pneus, manchas de sangue, impressões digitais, o modus operandi e, entre parênteses, especifica o uso de sacos de plástico ou até de areia para gatos. Identificação ou rastreamento da origem dos materiais usados nos crimes, marcas ou impressões de sapatos e ou de pés, fotografias, uma eventual paragem stop pela polícia. Parece também ter alguma preocupação com o facto de que o veículo possa ficar retido ou até preso. Chega até a referir eventuais impressões digitais recolhidas em luvas, ou o facto de que os sacos de plástico usados durante o crime podem ser relacionados com a caixa de onde saíram, ou até com os usados num qualquer caixote de lixo. Por fim, cabelos e fibras. Quem diria, hein? Apesar de Rex ter sido atraiçoado definitivamente pelos cabelos, ele parecia ter consciência desse perigo há muito tempo. A seguinte categoria é materiais ou suprimentos, como lhe queiramos chamar. Rex identifica claramente a necessidade de obter o seguinte: botinhas, termo que depreendo se refira às proteções descartáveis para os pés, muitas vezes utilizadas em ambientes médicos ou até pelos peritos que analisam as cenas dos crimes, lixívia ou soda cáustica, rádio ou escuta da polícia, possivelmente fazendo referência aos rádios que a polícia usa para se comunicar em determinada frequência, corda ou cabo, serra e ou ferramenta de corte, redes para o cabelo. Inteligente. Filme fotográfico. Haverá por aí fotografias incriminadoras à espera de serem descobertas? Não seria o primeiro. Continua com a lata de incineração, desentupidor de canos em espuma, gel de banho ou toalhitas, lonas ou panos de proteção. E sinceramente isto começa cada vez mais a parecer-se com o episódio de Dexter. Luvas médicas, sacos ou fita, ganchos elétricos grandes, cinta de carga com trava. Grande lista. Quanto a locais de despejo, Rex parece ter algumas dúvidas. Identifica como local número 1 Mill Road, em Manorville, muito perto de onde os troncos de Jessica e Valerie foram encontrados. O local número 2 está seguido de múltiplos pontos de interrogação e há uma anotação curiosa que diz: local de contentores e, entre parênteses, para a próxima fazer o reconhecimento de locais de contentores. Resumindo, com estes pontos é possível afirmar que Rex pretendia deixar os corpos desmembrados em 2 locais diferentes. Um deles seria Manorville e o outro ainda estava a ser decidido. Agora, com as informações que temos, conseguimos perceber que elegeu a via rodoviária oceânica. Nestes 2 locais foram encontrados os restos mortais parciais tanto de Jessica Taylor como de Valerie Mack. No que diz respeito aos locais de contentores, provavelmente referiam-se a contentores do lixo, onde ele descartaria todas e quaisquer provas que o relacionassem com os crimes. Esta descoberta, e particularmente a menção a Manorville, despoltou imediatamente a tão falada busca com recurso a cães farejadores de cadáveres na zona, temendo a existência de restos humanos adicionais ainda por descobrir. Felizmente, até à data não foram encontradas novas vítimas. Por último, chegamos à categoria alvo, ou neste caso será mais apropriado chamarmos de vítima. A vítima 1 é identificada pelo nome Megan, seguido de uma interrogação e da afirmação pequeno é bom, indicando-nos que Rex procurava vítimas ou de baixa estatura, como parecia ser o caso, ou de tenra idade. Uma outra vítima, a número 2, parece ser assinalada com a menção de que tem um nome que o arguido não conhece, mas é afro-americana.
As autoridades desconfiam que este documento seria a preparação de Rex para o homicídio de Jessica Taylor e ou até de Valerie Mack. Depois desta secção, o documento passa para uma outra, onde são identificadas 3 categorias: pré-planeamento, preparação e pós-evento. O pré-planeamento, muito provavelmente, refere-se a uma lista de verificação a ser feita antes de cada homicídio e que inclui inspeção do veículo, estabelecer um relacionamento com a vítima 1, realizar o reconhecimento do local, nomeadamente de câmaras de videovigilância em várias zonas, onde se inclui o local onde apanhava a vítima, e verificar as previsões meteorológicas locais. A preparação inclui uma lista de ações que têm de ser realizadas próximo da data escolhida, como preparar a zona de ação e de espera, construir mesa, barra transversal, ponto de fixação. Como é óbvio, esta lista fará mais sentido na cabeça de Rex do que na cabeça de qualquer um de nós. O documento da acusação refere, no entanto, que as barras transversais são muitas vezes colocadas por baixo das mesas para providenciar um suporte mais robusto e aguentar melhor o peso de objetos colocados sobre elas. Já o ponto de fixação, crê-se que no âmbito sexual possa servir para aguentar com o peso corporal de uma pessoa suspensa. Todos estes pontos demonstram que Heuermann não só consumia pornografia que envolvia a suspensão, tortura, a fixação a uma mesa, decapitação e mutilação dos seios de mulheres, como o queria tornar realidade. E com toda a certeza, pelo menos no que toca a algumas das vítimas, chegou efetivamente a fazê-lo. Por último, a categoria denominada pós-evento aparenta ser uma lista de tarefas a realizar após cada um dos crimes para evitar ser apanhado e que inclui destruir ficheiro, mudar pneus, queimar luvas, descartar fotografias. Nesta altura provavelmente ainda não seriam fotografias digitais, certo? Será que as mandou revelar? Será que mais alguém as viu? Terá destruído os negativos também? Nunca se sabe. Mas nesta lista havia ainda a referência a ter uma história preparada. É isso mesmo que estão a pensar. Na eventualidade de ser questionado pela polícia, pela família ou por qualquer outra pessoa acerca de um ou outro evento que pudesse estar relacionado com o crime, Rex tinha uma história preparada na ponta da língua para justificar o que quer que fosse e afastar qualquer nuvem de suspeita, por muito pequena que fosse, que pairasse sobre si. Ao contrário do que possam pensar, o documento não se fica por aqui. Há ainda muito mais para explorar. Existe uma outra secção com denominação Notas, onde há indicações ou afirmações absolutamente desconcertantes e enigmáticas. Na primeira linha estão as palavras impulso do momento, encobrimento, síndrome de Estocolmo, que, para quem não sabe, é uma doença psicológica que explica o porquê de as vítimas ou os reféns poderem por vezes desenvolver um laço psicológico ou uma empatia pelo seu captor ou abusador. Na segunda linha está a frase: quanto mais fizeres, mais pistas deixas. Na terceira, olha para o quadro: quem, porquê e quando. Na quarta, organizado versus desorganizado. E na quinta, um verdadeiro enigma. Página 162, substituição sexual. Página 163, página 175, mutilação igual a desorganizado. Devem estar um pouco confusos, não? Acredito. Segundo a investigação, estas notas têm como fonte o livro Mindhunter, em português Caçador de Mentes, escrito por John Douglas, um antigo agente especial do FBI que, entretanto, se reformou, mas que dedicou mais de 25 anos da sua carreira na unidade de análise comportamental dessa instituição. Nesse livro,
cuja primeira edição saiu em 1996 e que, ao que tudo indica, parece ter sido usada por Rex, o autor abordava os perfis psicológicos dos serial killers. Na página 162 do livro, John Douglas descreve a horrível mutilação sexual e masturbação sobre o cadáver da vítima sem penetração peniana e o uso de objetos como canetas e guarda-chuvas em alternativa ou substituição do membro. Na página 163, o autor opina que este tipo de perpetrador será desorganizado, compulsivo e talvez até ainda viva com os seus pais. Já na página 175, o autor descreve que a mutilação é sinal de um tipo de personalidade desorganizada. Todas estas páginas estão anotadas na última linha desta secção e parecem estar como por códigos a querer passar estas mensagens. Além disso, no mesmo livro, mais precisamente na página 19, o autor refere que ao longo dos anos já tinha olhado para muitos quadros e falado com os pintores de mais sucesso, numa alegoria clara entre crimes e quadros, mas também entre pintores e homicidas. Uma associação que é feita por Huerman com a sua afirmação: olha para o quadro, dando a entender que dessa forma se chegará a quem, a porquê e a quando. Questões muito importantes na investigação forense. Já quanto às referências impulso do momento, encobrimento, síndrome do Estocolmo e quanto mais fizeres, mais pistas deixas, estes são tópicos também abordados no livro. Tudo isso nos leva a crer que Rex usou este livro para estudar a análise comportamental do FBI, de forma a escapar à detenção. O documento tem ainda uma outra parte em que Rex especifica o que deve ou não fazer. Caçar durante muito tempo leva a que seja visto na mesma zona durante mais tempo, o que é bem verdade e aumenta o risco de detecção. Lembrar de não pagar o combustível com cartão. Talvez querendo dizer que não deve deixar rastros que o associem à zona. E, curiosamente, tem também uma instrução clara: fazer o reconhecimento de câmaras de vídeo na área onde vai apanhar a sua vítima na próxima vez. Evidentemente, aqui temos mais uma confirmação de que Rex não só já matou nesta altura, como pretende continuar a matar. Quanto à preparação corporal, ele consegue ser também bastante específico. Lavar o corpo por dentro e todas as cavidades, remover vestígios de prova, como impressões digitais ou cabelos, remover vestígios de ADN, remover marcas suscetíveis de levar à identificação, como tatuagens e outras marcas, remover marcas de tortura, remover cabeça e mãos e, por fim, preparar ou embalar o corpo para o transporte. Não podemos deixar de notar algumas coincidências bem patentes. Efetivamente, tanto Jessica como Valerie foram decapitadas e os braços abaixo do cotovelo foram separados. Todas as vítimas associadas para já com Rex foram embrulhadas ou preparadas para o transporte e não nos podemos esquecer de que a pele do local onde Jessica Taylor tinha uma tatuagem foi literalmente fatiada para impedir a sua identificação. Rex estava a cumprir escrupulosamente tudo o que havia planeado. Segue-se uma lista de coisas para descartar, como ferramentas e dispositivos, roupas e itens pessoais da vítima 1, toalhas, toalhitas e roupas utilizadas, adereços, brinquedos e objetos de madeira, qualquer coisa que tenha tocado na vítima, tudo o que tenha sido por si usado. Destruir o livro e ficheiros do computador. Bem que tentou. Queimar luvas, livrar-se da embalagem de sacos de plástico para evitar deixar rastro. Ou seja, para evitar que as autoridades consigam associar o saco encontrado na vítima
ou outro saco usado no crime com a embalagem de sacos na posse de Rex. Por último, mas não menos importante, há uma outra secção denominada Coisas a Lembrar. E então o que é que o senhor arquiteto considera fulcral não esquecer? O som propaga-se. Por exemplo, pássaro no exterior. Controlar a quantidade de ar que entra e sai para controlar o ruído produzido. Ok. Embora ache que pode ser interpretado de várias formas, é evidente que Rex demonstra estar preocupado com a propagação do som durante a sua atividade. Dormir antes de caçar, demasiado cansaço cria problemas. Bem, sem descanso realmente a probabilidade de erro tende a ser maior. Bater com mais força, demasiados golpes no ataque, considerar um golpe na face ou no pescoço para a próxima. Mais tempo de sono e controlar melhor o som significa ter mais tempo para brincar. Bem, enfim, eu acho que nem consigo tecer um comentário decente a isto. Usar grampos para pendurar roupas no teto em vez de fita adesiva. Usar corda pesada para o pescoço. Cordas leves podem quebrar sob stress. Juro que estou já há algum tempo a tentar digerir toda esta informação e ainda me custa imenso cada vez que a analiso. Se dúvidas houvesse, a crueldade deste assassino psicopata que se esconde com sucesso há mais de 30 anos fica bem patente quando olhamos com atenção para este documento criado com as suas próprias pontas dos dedos. Ficamos a saber como no início dos anos 2000 preparou e executou não só uma, mas quase de certeza várias vezes um plano que tinha criado para escapar imune. É importante referir que nesta altura Rex não só já estava casado, como já tinha um enteado com necessidades especiais a seu cuidado e uma filha pequena que em 2000 teria cerca de 3 anos. Como é que um arquiteto respeitado de Manhattan e um pai de família de Massapequa podem ser tudo isso e ao mesmo tempo um monstro execrável? Sabemos que todos são inocentes até serem condenados. Aprecio e respeito este facto e ainda bem que assim é. Não obstante, neste caso específico, no caso de Rex Heuermann, e tendo em conta a robustez das provas apresentadas, a não ser que a acusação tenha cometido ou venha a cometer um erro monumental que ponha em causa todo o processo desde a investigação até à sentença, parece-me cada vez mais evidente que não será apenas considerado culpado de cada uma das 6 acusações que já pendem sobre si, como será alvo de muitas mais. Na realidade, tenho até medo de pensar num número. Não posso terminar o episódio sem vos comunicar as considerações finais que o Ministério Público deixou na carta de fiança e que vos vou ler já de seguida. Os membros da Força de Investigação aos Homicídios de Gilgo acreditam que o conjunto de circunstâncias em torno do documento de planeamento HK, incluindo a tentativa de Heuermann de eliminar a sua existência, aponta para a sua autoeducação e trabalho de casa sobre o tema da execução de assassinatos em série e de natureza sexual. As preocupações específicas de Heuermann sobre 1. Evitar ser capturado em vigilância por vídeo. 2. Não deixar para trás evidências forenses. 3. Quais suprimentos comprar. 4. Como embalar um corpo para subsequentemente transportar para os locais de despejo, por exemplo, lavar o corpo por dentro e todas as cavidades antes de embalar para transporte. 5. Evitar um rastro de papel que o ligue aos crimes e aos locais do crime, por exemplo, lembrar de não pagar o combustível com cartão. 6. Preocupações quanto ao ruído e ou à propagação do mesmo pelo ar, que poderiam impedir o tempo de diversão.
E 7. Como melhorar na próxima vez. Confirmam ainda mais, apenas olhando para o próprio documento, a sua relevância neste aspecto. Esta crença é ainda corroborada ao considerar uma série de fatores externos, incluindo, entre outros, como as 6 vítimas agora atribuídas a Huerman foram de facto embaladas e transportadas. E no caso da Sra. Taylor, como a sua cabeça, mãos e tatuagem foram removidas e ou obliteradas de acordo com as instruções do documento. Além disso, uma análise aos computadores de Huerman confirma que o documento de planeamento HK estava num espaço não alocado e, portanto, havia sido apagado, o que é consistente não apenas com a anotação destruir ficheiros do computador, mas também com o uso estabelecido por Huerman de software de limpeza forense. Estas foram as conclusões veiculadas publicamente pelo Ministério Público. Obviamente, caso seja condenado, Rex Huerman terá de enfrentar múltiplas penas de prisão perpétua sem ter direito à liberdade condicional. Uma vez que todas as acusações a Huerman até agora se referem a homicídios cometidos no estado de Nova Iorque e que neste estado não há pena de morte, caso seja considerado culpado, terá de viver o resto da sua vida natural enclausurado numa prisão do Estado. As buscas por novas associações entre vítimas e o arguido continuam. E acontecem um pouco por todo o país. Se houver alguma acusação num outro estado que não Nova Iorque, passa a ser um caso que ficará muito provavelmente a cargo do FBI. Se um assassino cometer crimes em mais do que um estado, a investigação fica nas mãos dos agentes do FBI, que têm autoridade para investigar crimes federais e apoiar investigações locais quando necessário. Se condenado por um crime federal, o caso muda substancialmente de figura para Rex, uma vez que pode estar em cima da mesa uma eventual pena de morte. Teremos de aguardar para ver como a engrenagem judicial atuará. Adorei finalmente poder dar-vos mais notícias sobre este caso. O caso que me inspirou a começar este podcast. O caso que me levou a querer formar uma comunidade formalista onde agora já podes participar ativamente. Manda-nos uma mensagem, diz-nos o que pensas, ventila o que sentes. É rápido e não custa nada. Queremos saber tudo aquilo que tens para nos contar. Achas que a contagem de crimes associados a Rex vai parar por aqui? Na tua opinião, há mais do que uma pessoa responsável pelos homicídios cometidos ao longo dos cerca de 10 km da via rodoviária? Foi tudo obra de Rex? E por fim, haverá alguma hipótese de o réu não ser condenado? Conta-nos tudo, o que é que estás à espera? Chegamos ao fim do episódio desta semana. Ficaram atualizados no que se refere aos desenvolvimentos relacionados com este caso. E já sabem, a qualquer momento pode surgir um novo episódio que nos deixará com uma outra resposta, mas que com toda a certeza nos despoletará imensas questões. Até lá, o podcast continua com outros casos que nos prendem sem igual ao fantástico mundo da investigação criminal. Caros formalistas, por hoje despeço-me, mas não sem antes vos dizer até para a semana! Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.